Vamos continuar aqui então falando sobre a estrutura do parágrafo, né? Então, de início eu dei a explicação sobre o que é um parágrafo, né? Então, comentei que o parágrafo ele é um microtexto ali, aquelas pequenas partes que formam um texto maior. Ele se organiza em torno de uma ideia central, então ele tem que ter um núcleo temático ali, né? E então ele vai ser desenvolvido em torno de uma ideia que pode ser um problema, uma consequência, tal. E aí comentei a diferença aqui entre períodos, parágrafo, para falar que um parágrafo então ele é formado por diversos períodos, né? E fiz a crítica que não é bom, né, se você fizer um parágrafo com apenas um período, principalmente um parágrafo extenso com períodos, isso demonstra a dificuldade aí na escrita, na organização das ideias e dificulta a vida do leitor, tá? Bem, agora eu vou falar especificamente do parágrafo dissertativo, que é o que importa para a gente. Uma informação meio óbvia, né? O parágrafo dissertativo pode ser três tipos, né? Eu tenho um parágrafo de introdução, tá? E o parágrafo de argumentação e de conclusão, tá? Qual que é a diferença? A diferença aqui é mais de conteúdo, né? Como que as informações aparecem, né? Então, no parágrafo de introdução, eu posso colocar uma informação de uma maneira mais superficial, porque ali eu não preciso ir a fundo. Se eu fizer isso na argumentação, já não é bom, né? Na argumentação, eu tenho que desenvolver a fundo mesmo a ideia, né? Mostrar com profundidade aquilo que eu estou argumentando, com exemplos e tal, e já isso é desnecessário na introdução, né? Então, só para a gente entender um pouco dessa questão do conteúdo, na organização do conteúdo, como o conteúdo aparece, e é por isso que eu tenho essa diferença entre os parágrafos de introdução, argumentação e conclusão, tá? Bem, eu sei que isso aqui parece um pouco tópico, né? Quando você vai estudar o parágrafo, a gente fala que o parágrafo ele tem uma estrutura, né? Aqui no caso do parágrafo dissertativo, ele tem uma estrutura padrão, do parágrafo padrão, né? E é um pouco platônico, né? Parece que é um parágrafo do mundo das ideias, né? Uma coisa perfeita. Mas a ideia seria, né? A gente tem que tentar se aproximar o quanto mais disso quando você escreve, melhorando nesse sentido. Seria você fazer um parágrafo que tem essas três partes aqui, tá? Então, dentro do seu parágrafo, ele vai ter que ter um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ó, tema ou uma ideia núcleo do parágrafo afirmada em uma frase. Então, não falei que o parágrafo ele se desenvolve em torno de uma ideia núcleo. Então, você primeiro apresenta essa ideia núcleo, né, na forma de uma frase, certo? E aí eu tenho o chamado tópico frasal, né, que vai ser o primeiro período do parágrafo. Depois, no próximo período, você vai desenvolver esse tópico frasal, né? Então, o desdobramento da ideia do tópico frasal, dessa ideia núcleo desse parágrafo, né? Quer dizer, os exemplos, o desenvolvimento da ideia aparece aqui na sequência no próximo período. Nos próximos períodos, pode ser um período, dois períodos, né? E por último, você tem a conclusão do parágrafo. Quer dizer, você faz uma síntese daquilo que foi discutido ali dentro do parágrafo, né? Então, uma síntese da ideia desenvolvida no parágrafo, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Que um parágrafo, né, padrão, muito bem elaborado, ele tem que ter pelo menos esses três períodos, tá? Ele vai trazer a ideia núcleo, né? Apresentar a ideia núcleo, depois desenvolver, né, desdobrar essa ideia núcleo, e aí depois trazer uma conclusão. Tudo bem? Então isso aqui seria um parágrafo muito bem elaborado. Peguei um exemplo aqui, um parágrafo de um texto, de um dos textos que eu corrigi, das redações sobre o tema do consumismo. Como exemplo, tá? Não pedi os direitos autorais aí, espero que não seja processado, mas vamos lá. Vamos ver o que este autor fez aqui no texto dele, né? Então eu pintei aqui de cores diferentes para ficar bem visível.
mas ele organiza então o parágrafo dele, é um parágrafo da argumentação, da parte da argumentação, tá? E ele organiza este parágrafo em 3 partes, né? Perdão, em 3 períodos, tá? Então, ó, aqui é o primeiro período, um segundo período mais extenso, e aqui o terceiro período também extenso, né? Bem, será que esse cara aqui, ou esse sujeito, esse autor aí, ele fez o tópico frasal, desenvolvimento e conclusão? Vamos verificar lá. Será que é um tópico frasal? Vamos pegar o primeiro período. As consequências do consumismo podem ser notadas até mesmo no meio ambiente ao nosso redor. Ponto final. Encerrou o período. Então, vejamos que aqui ele está falando do que? Das consequências do consumismo no meio ambiente. Então, o tópico frasal está aqui, né? Se o autor deu conta aqui de fazer um bom parágrafo, né, ele vai desenvolver agora, né, falando sobre as consequências do consumismo no meio ambiente. Tá? Vamos para então, o tópico frasal está aqui. Vamos para o desenvolvimento do parágrafo. Né? Com o aumento das fábricas e indústrias de extração de matéria-prima, devido à enorme demanda de mercado, danos ao ar, à água e ao solo são gerados, chegando a causar desastres ambientais, como a contaminação de lençóis freáticos e a desertificação. Então, vocês perceberam que agora ele está desenvolvendo a ideia que ele propôs lá no tópico frasal, que são as consequências, né? Então, ele está falando de consequências, né? Que são danos, né? Ao ar, água e ao solo, né? Então, aqui ele falou mesmo aqui de lençóis freáticos, tal, de questões do solo, da água, desertificação, né? Será que agora ele fez uma conclusão? Vamos ver. Uma das principais consequências da emissão excessiva de gases à atmosfera, geralmente relacionados a fábricas e indústrias, é a intensificação do chamado efeito estufa, o que acarreta o aumento drástico da temperatura ao longo do globo terrestre, o derretimento das calotas polares, entre outras consequências. O que ele fez aqui? Ele continuou o desdobramento do parágrafo, falando de outros efeitos aqui, principalmente a questão do efeito estufa, tá, algumas coisas voltadas para a poluição. Né? Não tem uma conclusão no parágrafo dele, mas beleza, é um ótimo parágrafo, por quê? Porque a gente percebe que tem um tema, né, aqui, ó, consequência do consumismo ao meio ambiente, só que o tema foi muito bem desenvolvido, tá? Então, embora eu possa dizer que não está perfeito, não é platônico, o parágrafo dele não tem uma conclusão lá no final, né? Mas mesmo assim é um excelente parágrafo, tá? Muito bem organizado, 3 períodos, tá? Uma temática só, então assim, ele tem uma temática só e ele pega essa temática e destrincha. Então isso é perfeito, tá? Em relação ao parágrafo, isso é perfeito, tá? Vamos falar aqui um pouco do parágrafo de introdução, daí para eu fechar esse vídeo e não ficar muito longo. Parágrafo de introdução, né? O parágrafo de introdução, ele vai ter geralmente como tópico frasal uma contextualização. Eu tenho aquele tema geral e eu primeiro vou contextualizar o tema, a maneira como eu entro no tema do texto. Tá? Então é uma apresentação mais geral do tema, tá? Isso aí aparece lá no tópico frasal da introdução. Depois, no desenvolvimento do parágrafo de introdução, eu tenho uma delimitação desse tema, quer dizer, eu começo a recortar o tema, tá? E lá na conclusão da introdução, quer dizer, o último período lá da introdução do meu texto, eu aponto a tese que eu vou desenvolver ou que eu irei defender no texto. Então é como se eu tivesse, não falo assim, a introdução parte do geral para o específico, do universal para o individual, quer dizer, daquilo que é aceito por todos, lá do geral, que é a contextualização, até eu chegar naquilo que é o meu ponto de vista e aquilo que eu vou falar sobre aquilo. Então a introdução, ela tem um formato aí de conteúdo de funil, né? Ela tem um formato de funil. Por que funil?
porque eu vou partir do geral. Primeiro eu falo de algo que é mais geral para todos, né? Uma informação, um dado, um saber partilhado. E aí eu vou caminhando, recortando o tema para aquilo que eu vou defender. Vou colocar um exemplo aqui só para fechar então, de introdução. Isso aqui é uma introdução do Enem, redação nota máxima lá no Enem, né? E vocês encontram essa redação inteira lá na apostila. E é uma boa introdução, né? Vejamos. Nós temos aqui o primeiro período, né? Esse aqui é o primeiro período. E no primeiro período nós teríamos o tópico frasal, né? E como disse na introdução, o tópico frasal ele é abrangente, né? Eu estou apresentando o tema, né? Mostrando de maneira bem geral o tema. Vamos ver se o autor faz isso. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Ponto final. Veja que é uma frase curta, né? Então, quer dizer, de cara ele já traz um problema. Ele está constatando um problema, tá? Que é o aumento da violência contra a mulher. E o tema está aqui, ó, violência contra a mulher. Tá? Então, de cara eu já sei qual que é o tema, né? E ele está aqui, né, como disse, constatando que existe um problema. Tudo bem? Em relação a esse tema. É uma maneira de começar a introdução, né? Uma contextualização. E aqui ele continua, né, o segundo período, trazendo dados que sustentam essa constatação. Né? De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010, ponto final. Agora a gente vai perceber que no terceiro e no quarto período ele vai começar a delimitar esse tema. Então ele está falando no geral, violência contra a mulher. Né? Sustentou ali que existe um aumento. Agora ele começa a fazer um recorte, que é aquilo que eu disse, começa a afunilar o tema. Não é mais o geral, ele começa a falar em coisas mais específicas. Tá? Então perceba esse movimento. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Então aqui ele já está, deixa eu recortar esse tema aqui e falar de algo mais específico dentro da questão da violência psicológica, tá? E aí ele fecha, conclui o parágrafo de introdução, fazendo o quê? Aquilo que eu falei que é o... Opa, calma aí, tirei aqui do... aqui introdução, a conclusão da introdução, aponta o quê? Aponta a tese que será desenvolvida, quer dizer, aquilo que ele vai desenvolver na argumentação do texto dele. Então vejamos aqui, ó. Nesse âmbito, em relação à violência contra a mulher, nesses dados, pode-se analisar que essa problemática, então esse aumento da violência, então essa constatação da violência contra a mulher, persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Preste atenção nisso. Então, o que ele está mostrando? Tem lá, tem um problema, e tem dados que comprovam isso, mas o que eu vou argumentar, a minha tese, é que isso acontece por um motivo específico, ou um dos motivos que isso persiste, é por causa das raízes históricas e ideológicas. E agora, se eu for um bom autor, eu vou desenvolver isso aqui na argumentação do meu texto. Se eu não fiz isso, meu texto ficou uma porcaria e minha introdução não faz sentido, tá? Mas tudo que ele aponta seria que agora ele vai argumentar e vai falar assim, agora eu vou mostrar quais são essas raízes históricas e ideológicas, que sustentam essa problemática persistente aí de violência contra a mulher. Vou encerrar esse aqui e aí fazer mais um para a gente fechar.